Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dos nossos encontros Orando a Palavra. Meu nome é Jairo Luciano, eu sou seu pastor durante esse tempo aqui de compartilhamento da palavra e de oração. E como sempre, eu te convido a estar comigo até o final desse vídeo, quando nós teremos um momento de oração, e também te convido a ler comigo a palavra de Deus. Hoje nós vamos ler um dos textos mais famosos da Bíblia, um dos textos mais conhecidos que nós temos na palavra de Deus, um texto que pessoas que às vezes nem são cristãs, mas conhecem esse texto aqui, um texto escrito pelo rei Davi, o Salmo 23. Então, se você puder, abrir a sua Bíblia comigo, vamos meditar nesse salmo e receber algo muito especial que Deus tem para nós nesse dia. Então, vamos ao texto. Assim está escrito. Salmos 23, versículo 6. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. O Salmo 23 é o que eles chamam de o salmo mais completo. Aqui, o contexto do Salmo 23, o texto do Salmo 23, ele tem tudo que nós precisamos para a nossa caminhada nessa vida. Tudo. Ele é completo. Ele começa dizendo: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Já temos de pronto uma promessa completa. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E quando fala que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, ele está falando sobre provisão, sobre cuidado, sobre proteção. Porque se é um pastor que não me deixa faltar nada, o papel do pastor é cuidar, zelar, proteger, nutrir, abençoar. Ou seja, já começa com uma promessa completa. Depois ele continua dizendo: me faz repousar em pastos verdejantes e me leva para junto das águas de descanso. Mais do que provisão, uma provisão de altíssima qualidade. Um lugar de descanso, refrigério, um lugar pacífico, onde você tem fartura, e não somente fartura, mas descanso. Depois ele fala: refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. O Senhor nos faz andar em plena justiça, somos justificados por Ele e Ele é a nossa justiça. Ainda que eu ande pelo vale de sombra e morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam, ou seja, a tua vara, né, me consola. Aqui ele está falando sobre proteção no meio das adversidades, no vale da sombra da morte, nos lugares mais difíceis, mais escuros da nossa vida, o Senhor é presente. E quando fala sobre o bordão, né, a vara do pastor, ela não é para bater na ovelha, não, a vara é para proteger. A vara do pastor, ela tem um gancho na ponta. Você vai ver que ela tem um gancho, e justamente para que serve esse gancho? Para poder juntar a ovelha para perto, e ela serve para bater no lobo. Ela serve para afugentar as feras, ela serve para poder proteger tanto o pastor quanto as suas ovelhas. Então, esse é o cuidado pastoral que nós recebemos do Senhor. Então, esse salmo ele é completo. Certa vez, um pastor muito querido, ele falou assim: olha, se você tivesse apenas o texto do Salmo 23, ele é suficiente para que você seja provido nessa vida e por toda a eternidade. Porque o texto continua dizendo: preparas uma mesa para mim na presença dos meus adversários, unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Ou seja, aqui ele está dando para nós vitória contra os nossos inimigos, contra os nossos adversários. E mais do que uma vitória, ele está dizendo o seguinte, que o óleo sobre a cabeça é o quê? É capacidade, é proteção, é unguento, é aquilo que te perfuma, que te dá honra. O óleo sobre a cabeça é honra, honra que o Senhor coloca. E o cálice transborda o quê? Abundância de favor. E depois ele está dizendo no final, que é o texto que nós lemos: bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todos sempre.
Aqui ele fala sobre a eternidade, sobre salvação, sobre estar com o Senhor para todo sempre. Esse texto é completo. Por isso que todos conhecem, por isso que esse texto é tão famoso, tão conhecido, porque ele é completo. Ele responde todas as nossas necessidades, anseios e desejos. Ele cobre todos os aspectos da vida do ser humano que vem diretamente da parte de Deus. Como não imaginar que isso vem como uma inspiração do Espírito Santo? Não, nenhum poeta, por mais inspirado que tivesse, ele conseguiria escrever algo com tanta profundidade, com tanta amplitude, em apenas 6 versículos. Isso é poderoso, só pode ter vindo de Deus. Isso aqui é a própria revelação do favor de Deus para mim e para você. E nós podemos nos apropriar dessa verdade, porque o texto é claro. Se o Senhor é o seu pastor, todas essas promessas do Salmo 23, elas estão disponíveis para você. Basta que ele seja o seu pastor de verdade. Então, como que eu sei que o Senhor é o meu pastor? Como que eu sei que ele está pastoreando a minha vida? Porque a ovelha conhece a voz do seu pastor. A ovelha obedece aos comandos do seu pastor. A ovelha, ela é submissa ao seu pastor. A ovelha, ela está sempre esperando a condução do pastor. E esse pastor aqui é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso pastor supremo. É ele quem pagou alto preço para que nós fôssemos dele. Mas é muito diferente você pensar naquele que apenas te salva e te provê do que aquele que é o seu Senhor. Tem uma diferença muito grande. Nós somos salvos porque ele é o nosso Senhor. E não o contrário. Ele não nos salva para sermos dele. Nós já somos dele quando ele nos salva. Aqui nós precisamos entender isso porque faz toda a diferença. Porque quando eu penso apenas na salvação, naquilo que Deus pode me dar, eu estou olhando para as mãos do Senhor. Quando eu falo que ele é o meu Senhor, eu estou me entregando ao cuidado, à ordem, ao senhorio dele. E isso é muito importante, porque eu já não sou mais meu, eu sou dele. Então eu preciso conhecer a vontade do meu Senhor, do meu pastor, porque somente nessa condição essas promessas estarão sobre minha vida, sobre minha descendência. Se ele não é o meu Salvador e o meu Senhor, nós não estamos debaixo dessas verdades. Será que hoje você pode dizer assim, Jesus de fato é o meu pastor? Eu ando sobre a direção dele, eu ando sobre a luz da palavra dele, eu estou conduzindo a minha vida debaixo desse senhorio. É esse o seu lugar? Então, desfrute dessas promessas, elas são para você. Não é esse o seu lugar? Ok, pode começar a partir de hoje, se entregando ao Senhor, confiando que ele sim é um justo e bondoso Senhor. Todos nós que temos ele como Senhor sabemos o quanto o Senhor é bom, quanto ele é cuidadoso, zeloso para com seus filhos. Mas precisamos nos submeter a ele. Precisamos ter uma entrega completa. Precisamos permitir que ele conduza a nossa existência aqui nessa terra. E, como a palavra diz, os mandamentos do Senhor, eles são leves. Jesus já dizia lá no capítulo 11 de Mateus, tomai sobre vós o meu jugo e o meu fardo, porque o jugo do Senhor é leve e o fardo é suave. E aprenda do Senhor, que é manso e humilde de coração. Pai querido, muito obrigado por esse salmo, por essa promessa tão completa que o Senhor nos dá. Que cada pessoa que está comigo aqui nesse momento de oração e palavra receba a revelação do Senhor acerca dessas verdades. Pai querido, que o entendimento seja aberto, que todo sofisma da mente caia por terra, que todo padrão de pensamento desalinhado com as tuas escrituras seja, Pai, anulado e que a revelação do Senhor através das escrituras entre nesse coração, nessa vida e promova toda a transformação necessária para que essa pessoa possa viver cada uma dessas promessas em nome de Jesus. Amém? Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser, orando a palavra.